A floresta não é escura, e esse é o primeiro detalhe que confunde. Durante o dia, a luz atravessa as copas das árvores com facilidade. O chão é coberto por musgo, raízes expostas e pedras vulcânicas antigas. O vento quase não se move, e ainda assim, algo está errado. Quem entra em Aokigahara costuma perceber isso nos primeiros minutos. O som desaparece. Não há pássaros, não há insetos. O silêncio não é comum. É pesado demais para ser natural. Localizada ao pé do Monte Fuji, no Japão, Aokigahara é conhecida oficialmente como uma floresta densa, formada sobre um campo de lava solidificada. Mas há décadas, ela carrega outro nome, sussurrado mais do que dito em voz alta. Um nome ligado a histórias que ninguém gosta de contar, mas que todos conhecem. Pessoas que caminham por suas trilhas relatam uma sensação imediata de desorientação. Bússolas falham, telefones perdem sinal. O tempo parece passar de forma estranha, como se minutos se estendessem além do normal. Alguns afirmam sentir um peso no peito, uma ansiedade súbita, sem motivo aparente. Outros descrevem a impressão inquietante de não estarem sozinhos, mesmo quando não há ninguém por perto. Guias locais evitam certas áreas. Placas pedem silêncio, respeito e reflexão. Não são avisos turísticos, são lembretes. Muitos visitantes entram apenas por curiosidade. Outros chegam procurando algo mais difícil de nomear. E alguns nunca pretendiam voltar. Ao longo dos anos, a floresta passou a ser associada a desaparecimentos, decisões finais e histórias interrompidas. Mas reduzir a Aokigahara a isso seria simples demais. Há algo mais profundo ali, algo que vai além dos números, além das estatísticas, além do que pode ser explicado apenas pela mente humana. Porque em Aokigahara, o que mais assusta não é o que acontece. É a sensação de que a floresta escuta. Com o passar do tempo, Aokigahara deixou de ser apenas uma floresta estranha para se tornar um ponto de atenção constante das autoridades e dos moradores da região. Não por algo visível à primeira vista, mas por um padrão que começou a se repetir com frequência inquietante. Pessoas entravam e não retornavam. Outras voltavam diferentes, incapazes de explicar com clareza o que haviam sentido lá dentro. Relatos descrevem caminhadas curtas que pareciam durar horas, trilhas conhecidas que, de repente, deixavam de fazer sentido. Árvores tão próximas umas das outras que o horizonte desaparecia, criando a sensação de estar cercado por todos os lados. Alguns visitantes afirmaram ouvir passos que não acompanhavam os seus. Outros relataram vozes baixas, quase indistinguíveis, misturadas ao vento, mesmo quando o ar permanecia parado. A geologia da floresta explica parte do fenômeno. O solo vulcânico interfere em bússolas e sinais eletrônicos, tornando a orientação difícil. Mas essa explicação não alcança tudo. Não explica por que tantas pessoas relatam a mesma sensação emocional ao entrar ali. Um peso silencioso, uma introspecção forçada, como se o ambiente empurrasse pensamentos para a superfície sem permitir distrações. Ao longo dos anos, equipes especializadas passaram a patrulhar a floresta regularmente, não apenas para orientar visitantes perdidos, mas para procurar sinais de quem talvez não quisesse ser encontrado. Fitas coloridas presas às árvores marcam caminhos improvisados. Algumas são deixadas por quem pretende voltar. Outras permanecem ali por tempo indefinido, balançando suavemente entre troncos imóveis. Aokigahara também carrega um histórico cultural profundo. Antigas histórias japonesas falam de florestas como lugares de transição, pontos onde o mundo cotidiano se torna mais frágil e limites invisíveis começam a se confundir. Não se trata de lendas contadas para assustar turistas, mas de uma forma ancestral de compreender espaços que provocam algo difícil de explicar apenas com palavras. Talvez seja por isso que tantos visitantes descrevem a mesma impressão ao sair dali, a de terem sido observados. Não por algo visível, não por presenças claras, mas por uma sensação persistente de que o lugar reage àqueles que entram. Como se a floresta não fosse passiva, como se ela percebesse intenções. E quanto mais tempo alguém permanece em Aokigahara, mais difícil se torna ignorar essa ideia.
Porque ali, o silêncio não apenas envolve, ele responde. Com o passar dos anos, o Japão passou a tratar Aokigahara não apenas como um local perigoso, mas como um espaço que exige cautela emocional. Placas foram instaladas ao longo das trilhas, não com avisos comuns, mas com mensagens diretas. Pedidos para que as pessoas pensem na família, nos amigos, na própria vida. Não são palavras de proibição, são tentativas de diálogo com quem já entrou carregando um peso invisível. Ainda assim, muitos relatos seguem o mesmo padrão inquietante. Pessoas afirmam que, quanto mais avançavam pela floresta, mais difícil se tornava tomar decisões simples. Caminhar em linha reta exigia esforço. Voltar parecia ilógico. Alguns descrevem a sensação de que pensamentos não surgiam como ideias próprias, mas como sugestões silenciosas, persistentes, quase externas. Não como vozes audíveis, mas como impulsos. Especialistas apontam que ambientes de isolamento extremo podem amplificar estados mentais latentes. A ausência de sons naturais, a repetição visual das árvores e a dificuldade de orientação criam um cenário propício para introspecção profunda. Mas mesmo essa explicação não satisfaz completamente quem viveu a experiência. Muitos dizem que o que sentiram não parecia vir de dentro, e sim do espaço ao redor. Há histórias de pessoas encontradas horas depois, paradas, imóveis, incapazes de explicar por que haviam deixado a trilha. Outras relatam uma sensação clara de que a floresta não queria que partissem. Como se o silêncio, antes apenas estranho, tivesse se tornado insistente. Como se algo ali reagisse à hesitação humana. Curiosamente, aqueles que conseguem sair costumam compartilhar uma percepção comum. A floresta não persegue, não ameaça, não chama. Ela apenas espera, e espera em silêncio absoluto. Um silêncio que não pressiona, mas oferece permanência. Talvez seja por isso que Aokigahara continue sendo tão difícil de compreender. Porque o perigo ali não se impõe com violência. Ele se apresenta como quietude, como pausa, como ausência de urgência. E quando alguém decide ficar, não parece uma fuga, parece uma escolha. Mas em Aokigahara, o silêncio não acolhe, ele consome.